Graça e paz sobre a tua vida. Será que entendemos melhor? A gente precisa entender as coisas segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa perspectiva natural, não segundo o nosso pensamento. Quando falamos em ser líder na igreja, no corpo de Cristo, e nós precisamos entender o que isso significa. Não se trata de cargo, não se trata de posição, não se trata de ser destaque quanto ao aspecto de mandar, não se trata de ser chefe. Precisamos entender que ser líder na igreja é ser exemplo, é ser modelo, é ser o espelho para que as pessoas possam olhar, seguir o modelo daquilo que Deus deseja de nós como pessoas. Precisamos entender essas coisas. Paulo, escrevendo sobre isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala basicamente de dois diferentes tipos de perfil que é requerido na igreja e que Timóteo deveria escolher essas pessoas, selecionar essas pessoas para que pudessem exercer essa função. Exercer função nós temos que entender na igreja na perspectiva de ser um exemplo, ser um modelo. E ele fala de algumas características, mas primeiramente vamos entender. Ele usa o termo bispo, mas bispo, presbítero, ancião, se trata da mesma função no corpo de Cristo. E o que difere ele do diácono é no aspecto do ensino, de como ensinar. Nos outros aspectos são semelhantes, é o mesmo perfil de pessoa que deve ser selecionado. E o que Paulo instrui? Basicamente, ele fala de alguns aspectos, como ser moderado, ser prudente e simples, ser hospitaleiro, não pode ser chegado ao vinho, nem ser briguento, mas pacífico e calmo. Não pode ser avarento, nem focado no dinheiro. Deve ser respeitado pelos de fora. Ser um bom chefe de família e saber educar os filhos. Pois, se não sabe governar a casa, como irá governar a família de Deus? Mas deve ser uma pessoa que gosta de ensinar. E quanto ao diácono, o que ele fala? Ele fala que devem ser homens de palavra, sérios, não ser beberrão, não pode ser ganancioso, ter sempre a consciência limpa. Devem ser provados, respeitáveis. Suas esposas não podem ser fofoqueiras, devem ser moderadas e devem saber governar a própria casa. São esses aspectos que ele menciona no que deve ser olhado ou buscado quando está se selecionando um líder. E a gente precisa fazer isso. Por que deve ser casado? Porque quando a gente fala da família de Deus, da casa de Deus, nós estamos falando de filhos. Falando de ensinar os filhos a como viver. E a experiência do aspecto de casado, de ter filho, envolve isso, envolve educação, envolve ensinar. E na família de Deus não é diferente. Isso que a gente precisa entender e compreender. Podemos inventar as coisas, podemos fazer diferente, podemos dar um jeitinho. Mas a palavra fala sobre isso. No aspecto de exercer o pastoreio, de exercer a educação, a formação das pessoas dentro do corpo. Isso. Temos outras funções, temos outros talentos dentro do corpo que são necessários, que são requeridos. Mas no que tange a governar a igreja, a conduzir as pessoas à maturidade, Paulo instrui sobre isso. Precisamos compreender estas coisas, precisamos entender que precisamos e temos que ser exemplo, temos que ser modelo no corpo de Cristo. Não importa o que eu estou fazendo, não importa como estou fazendo, mas ser modelo, ser aquele que as pessoas podem olhar e dizer, é assim que eu quero ser. Ou como um filho olha ao pai e diz assim, eu quero ser como meu pai. Um exemplo de pessoa, um modelo de pessoa. Não podemos ter na igreja, como a gente tem no mundo, pessoas que
não gostaríamos de seguir, de usar como modelo, mesmo que sejam os nossos pais. A gente precisa entender isso e precisa compreender, porque quando a gente fala de formar discípulo, nós estamos falando disto. Chamar a pessoa para seguir a nós, ter o mesmo exemplo, olhar os nossos exemplos e deixar-se conduzido por esse processo. Isso é vida de igreja, isto é família. E estas são as pessoas responsáveis no perfil de liderança para conduzir o corpo de Cristo à maturidade, ao exemplo, a como deve agir neste mundo. Só assim faremos com que a igreja cumpra o seu papel no mundo e viva segundo a vontade de Deus. Nós temos que entender isso e viver desta maneira. Que a gente possa compreender a importância de ser líder, de ser modelo, de ser exemplo para o outro. E principalmente de se sentir responsável pela vida dos outros, pela edificação, pelo crescimento e pelo amadurecimento. Que a gente possa entender estas coisas, que a gente possa compreender isso, viver e fazer a vontade do Pai. Que a gente possa se deixar levar e fazer da nossa vida essa oferta em favor das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.